Então a guerra espiritual na minha vida continuou. Quem não assistiu o meu vídeo anterior, você pode estar assistindo no nosso canal. Vou estar deixando o like aqui embaixo. E foi isso que aconteceu. Desde aquele dia que o Senhor teve um encontro comigo, o Espírito Santo foi trabalhando aos poucos na minha vida, porque muitas pessoas pensam que a transformação é rapidamente. Claro que Paulo, quando ele teve um encontro com Jesus, ele teve a sua vida transformada em 3 dias. Mas existem pessoas que tem que ter uma caminhada com o Senhor para que ele possa ser transformado, porque o Espírito Santo, ele trabalha na nossa decisão. Muitas das vezes você está procurando a transformação para a sua vida, mas você não tem uma decisão. E eu tive a minha decisão, que eu conto no meu livro, Batalhas Espirituais, que foi quando eu juntei tudo que me levava para perto do mundanismo, como minhas roupas, como outras coisas que eu usava. É claro, é fato que existem pessoas que Deus não vai cobrar aquilo, né? Só que para cada um de nós, Deus trabalha diferente. Eu tive minha decisão. E quando eu comecei a caminhar na fé, verdadeiramente, eu tive uma decisão de também afastar daquelas amizades que me levavam longe de Cristo. E até mesmo dentro da igreja, no meu processo de transformação, sabe, de algo que muitas pessoas vão olhar para você e vai dizer: será que ele está transformado? Será que ela está transformado? E você não se assuste quando até mesmo as pessoas de dentro da igreja te perseguirem, querer te matar, destruir teus sonhos, porque são assim, infelizmente, as pessoas. Quando as pessoas estavam afastadas de Cristo, elas oravam, mas quando Cristo traz, que Deus começa a fazer as transformações, ela tem medo de perder o lugar no Evangelho, no reino de Cristo, sendo que a gente não temos lugar. E foi isso que aconteceu. As pessoas de dentro da igreja, muitas delas, quando viu que Deus estava me transformando, que aquela Priscila que foi no passado já não era mais, está sendo uma menina que está sendo transformada, as pessoas começaram a ter medo de perder os seus lugares. E elas começaram a querer destruir meus sonhos dentro da igreja, começaram a querer tirar a alegria do Espírito Santo na minha vida. Muitas das vezes sofri calúnias por muitos pastores, pastoras, mulheres que diziam ser mulheres de Deus e acabavam com a minha vida, com o meu caráter. Mas sabemos que de uma coisa: se Deus ele te chamou, ele é fiel para te justificar. E eu decidi que Cristo me justificaria. Mas infelizmente, Satanás, ele tem as suas maneiras de trabalhar, porque tudo aquilo foi me afetando, tudo aquilo foi entrando dentro do meu coração, porque infelizmente é isso. Satanás, ele atua na parte que você é mais fraca, é aonde ele vai investir. Tenha certeza disso. Minha transformação foi algo que eu mudei somente por fora. Isso é o erro de muitas pessoas, de querer mudar somente por fora. E eu estava passando por esse processo, então eu entrei num quadro de depressão muito grande, onde eu comecei a me privar das pessoas, onde eu comecei outra vez a cair no mundo da depressão. Porque infelizmente, irmãos, Satanás ele vai usar quem está vazio do Espírito Santo, e Satanás estava usando pessoas que diziam que eram irmãos e estava querendo me matar. Saiba de algo, que quando você estiver no processo da libertação, não é que você está livre, não é que nunca mais você vai sofrer, nunca mais não, porque a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, aleluias. E o Senhor ele vai te dar estratégia para você vencer, seja o que for. E eu entrei naquela crise de depressão muito forte, dentro da igreja mesmo eu entrei, e eu estava ainda muito acumulada dentro de mim, depressão, angústia. Aí você me fala: Priscila, mas você mudou simplesmente por fora? Foi isso que aconteceu. Eu tinha voltado para a igreja depois de tudo aquilo que eu estava vivendo através da voz do Senhor. Só que eu ainda não tinha perdoado, eu ainda não tinha tido um encontro com Jesus. E foi nesse período, e eu já estava cantando, já estava tendo
alguns compromissos de pregar a palavra do Senhor, só que eu ainda tinha muita raiva no meu coração. Eu tinha muito ódio, eu queria libertar as pessoas, queria impor a mão sobre as pessoas, só que eu ainda não tinha sido liberta. Eu ainda não tinha encontrado a libertação na minha vida. E isso é o perigo de muitas pessoas que querem ser usadas por Deus, mas não querem receber a cura do Senhor. Como pode um doente curar outro doente? Não existe essa possibilidade. Então Jesus, ele estava projetando algo ainda para que eu pudesse ter o encontro, porque eu ainda estava ligado a muitas correntes malignas. Eu era do tipo de pessoa que eu estava na igreja, mas eu passava muito mal, eu tinha uma doença no meu estômago, onde eu vomitava sempre, porque eu me achava muito inferior, eu tinha aquele excesso de inferioridade. Então teve um dia que dentro da igreja eu estava frustrada. Logo após a minha convenção, eu estava frustrada com todas as pessoas que estavam agindo com injustiça contra a minha vida. E no meio de tudo isso, dessa depressão que eu estava vivendo, dessa vida que eu estava levando até mesmo dentro da igreja, eu conheci o meu esposo, o pastor Alex Gomes. Foi no meio de tudo isso que Deus nos apresentou. Nós vamos também contar um pouco também da nossa história. E eu sei que Deus vai te edificar. Mas, resumindo, Deus trouxe ele bem de longe. Ele morava na cidade do Rio de Janeiro e eu morava em Brasília. E o Espírito Santo falava comigo que iria mandar alguém para me ajudar, para cuidar de mim. E que seria um homem de Deus. E eu esperei em Deus. Eu quero dizer para você também, jovem, que está aí do outro lado, que talvez você está muito ansiosa, muito ansioso. Mas espera no Senhor, que o Senhor vai mandar no tempo certo a pessoa certa. E Deus trouxe o meu esposo para compartilhar comigo o meu ministério. E foi nesse meio onde nós se conhecemos, nós namoramos. E quando nós estávamos prestes a noivar, ele, um grande homem de Deus, ele começou a querer orar por mim. Porque tem muitas pessoas que estão dentro da igreja que está mesmo aparentemente muito bem, mas por dentro está cheio de ódio, cheio de rancor. E eu era uma pessoa dessa. Eu estava cheio de ódio, rancor, tinha pactos ainda, não tinha quebrado a aliança ainda, errada. E Deus usou ele para que ele pudesse começar a orar por mim, porque eu estava presa numa religiosidade, onde eu tinha mudado somente as minhas vestes, onde eu era uma pessoa que eu falava mal de todo mundo, eu sempre julgava o meu próximo, onde eu pregava aquilo, mas não vivia. E o Senhor, ele abomina esse tipo de pessoa, ele quer ter um encontro com essa pessoa para que essa pessoa possa ser restaurada. E ele começou um processo de oração, ele começou um processo de busca. Foi quando teve a primeira manifestação satânica do inimigo, diabólica contra a minha vida. E ninguém acreditou, minha mãe não acreditou que a filha dela... tudo bem que eu já tinha passado por tudo que eu passei, só que ela ainda não sabia ainda também dos abusos sexuais que eu tinha sofrido. Ela não sabia de muitas coisas que eu passei, né, durante a minha infância até minha adolescência. Então foi quando meu esposo falou pra ela que eu tinha tido a primeira manifestação diabólica, porque tem pessoas, irmão, que infelizmente que não são espirituais, não vai entender. E eu comecei a ter um processo de libertação muito longo, onde durou praticamente 2 anos. E quando eles começaram a orar por mim, todas as vezes, o demônio que estava dentro de mim manifestava. E era vários demônios. E era uma situação muito desagradável que eu vivia. Que eu chegava que era impossível eu realmente ser liberta. E depois disso, eu me casei. E continuou o processo. Os primeiros anos do meu casamento foi muito difícil, porque o demônio, ele sempre manifestava no meu corpo. Muitas foram as vezes que eu tentava matar meu esposo, eu agredia com palavras. Eu era uma pessoa totalmente assim, que precisava de uma libertação. E no meio disso tudo, na misericórdia do Senhor, eu engravidei da minha filha Esther Emanuele. Antes disso, o Senhor falava que eu iria engravidar.
E foi isso que aconteceu, mas foi no meio disso tudo. E eu ficava muito atormentada, dizendo: meu Deus, e agora? O que será dessa criança? Porque eu ainda não sou liberta. Só que o Espírito Santo sempre falava comigo: Priscila, isso tudo vai passar. Você precisa quebrar alianças erradas. Foi quando meu esposo, juntamente com minha mãe, eu confessei tudo que eu estava dentro de mim. E eu tinha muita raiva de muitas pessoas, você não imagina. Eu carregava muito ódio, muita raiva, tanto das pessoas que abusaram de mim, tanto das pessoas que me bateram na escola, como pessoas já também da igreja. Eu tinha muita raiva, a minha vontade, se eu pudesse, era matar aquelas pessoas. Eu tinha raiva, eu não conseguia olhar. Então foi quando ele perguntou pra mim, o meu esposo, se eu tinha raiva de alguma pessoa. E eu comecei a confessar da minha infância pra minha mãe, que eu tinha raiva também, porque eu pensava que ela não tinha me protegido, né? E eu falei pra ela, eu confessei, porque enquanto você não confessar, Deus não vai mudar essa história, meus irmãos. Deus, Ele quer que você confesse hoje. E eu falei, comecei a confessar sobre tudo que estava acontecendo na minha vida. E eu fui liberando perdão para as pessoas. Cheguei até muitas pessoas, mais de 10 pessoas que eu tinha muita raiva, muito ódio. E falei, me perdoa. E foi ali que Deus foi me curando. E os demônios foi deixando o meu corpo, porque o meu corpo muitas das vezes era arrastado até mesmo na cama. Meu corpo muitas vezes era marcado por rituais do diabo. Mas a Bíblia diz que Deus veio para desfazer as armadilhas de Satanás, as obras satânicas, porque Ele é a vida e Ele tem a vida para restaurar na sua história. E foi isso que aconteceu comigo. E quando eu penso que a guerra tinha acabado, que foi quando os demônios saíram verdadeiramente do meu corpo, quando os demônios deixaram o meu corpo, porque era todos os dias eles tinham que orar por mim. Todos os dias eles tinham. E isso era quando eu estava já pregando e cantando. E foi quando o Senhor falou comigo: basta, você tem que deixar um pouco os altares para que você possa quebrar esses pactos com o diabo e até mesmo essas traumas que você carrega. E foi isso que aconteceu. E quando eu ganhei minha filha, antes de ganhar minha filha, eu estava prestes a ganhar minha filha, já estava com 9 meses completando. E eu estava numa última ministrações, que eu vou até colocar o vídeo aqui agora, tá bom? Pra vocês assistirem. Nesse vídeo, eu estava grávida da minha filha Emanuele. E naquele dia o Senhor falou comigo: Priscila, eu quero tratar contigo. Eu quero tratar agora com você, dentro do seu caráter. Porque tem muitas pessoas, tem muita coisa dentro de você que precisa ser mudado. E eu não entendi. E Deus falou comigo: a partir de hoje, você vestirá pano de saco, que significa, né, a humilhação que eu iria ter que passar perante o Senhor. E Ele falou comigo: a partir de hoje, eu quero transformar a sua vida, eu vou te colocar no deserto. Só que eu pensei que seria algo muito simples, mas eu não sabia o que eu iria passar. E é agora que eu vou relatar. Então, tudo aconteceu depois que eu estava prestes a ganhar neném. E eu fui pro hospital. Quando eu cheguei no hospital, e eu entrei naquele hospital, e parecia que estava tudo errado, dando tudo errado pra mim. Essa é a palavra. Eu cheguei e já estava com 42 semanas, já 6 dias, e a médica falou que minha criança tinha que nascer, que ela já estava atrasada. E eu comecei a induzir o parto, né? Só que nada acontecia, não aumentava centímetro, nem diminuía. E foi muito difícil para mim naquele hospital, porque eu sofri muitos maus tratos, muitas zombações da parte dos médicos, da enfermeira. Eu fui a única que fiquei naquele hospital sozinha. Todo mundo ganhava e menos eu. E teve uma hora de madrugada que eu estava sozinha, só eu e Deus. Porque o deserto é assim, é para manifestação de experiência com o próprio Senhor. Não com um anjo, mas sim com o Senhor. E naquele instante que eu estava no meu quarto, eu me perguntava por que eu estava passando aquilo. Eu estava sofrendo dentro daquele quarto, calada, sozinha. Eu estava com muitas dores e nada acontecia para que eu pudesse ganhar minha criança. E Deus falou comigo assim: Priscila, eu te coloquei no deserto para mudar o seu caráter. Eu te coloquei no deserto
para saber que eu estou contigo, que eu sou seu melhor amigo, e para saber que você não é nada e que eu sou tudo. E naquele mesmo instante, irmãos, eu estava passando um descaso muito grande naquele hospital, que eu não vou detalhar muito aqui. E eu comecei a cantar o hino da harpa assim: não tenhas medos, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Essa daí. E aquele hino da harpa foi alegrando o meu coração, e eu comecei a cantar muito alto aquele hino. E tinha uma enfermeira do meu lado, porque antes dela dormir, ela falou: eu vou deitar perto de você, já que você não ganha, tipo, zombando de mim. E eu vi a opressão do diabo querendo me matar. A opressão do diabo falando: eu vou matar você e sua filha. Só que Satanás, ele esquece que quem é ungido, ele não pode tocar. Ele não pode tocar em você que é marcado, meu irmão. Sabe de uma coisa? Que você carrega a marca de Cristo. E quem carrega a marca de Cristo não pode ser tocado. E no outro dia, já estava aquele alvoroço no hospital e eu não ganhava, nada acontecia, os meus centímetros iam para 4, de repente ia para 0, de repente sumia, não tinha nada. Aí as mulheres que estavam do meu lado falavam: essa menina vai morrer, gente, por favor, essa menina vai morrer. Eu comecei a ter uma hemorragia, minha bolsa estourou e saía muito sangue. As enfermeiras, elas me humilhavam de todas as formas e tal. E um médico entrou na minha sala, eu mesmo com muito sangue, muita gente ganhando, então eles estavam nem aí, já tinham morrido 2 crianças naquele dia. E o diabo já estava aqui tentando de levar também a minha filha, até mesmo a minha vida. E o médico entrou na minha sala e falou assim: você não vai ganhar, olha, eu vou fazer o possível. Aí eu falei bem assim: mas doutor, quando que tem previsão de eu ganhar? Aí ele falou assim: talvez amanhã, talvez, eu não sei. Ele tipo ficou me deixando sem esperança, entendeu? E aquilo ali abalou muito o meu coração. E logo em seguida uma médica olhou pra mim e falou assim: olha, se der certo, deu. Se não der, fazer o quê, né, mãe? Falou bem assim pra mim. E eu já estava com muita dor, eu já estava tendo essa hemorragia, muito sangue. E as mulheres começaram a gritar: essa menina vai morrer, essa menina vai morrer. Irmãos, pra glória de Deus, literalmente, quando o médico saiu, quando aquela médica saiu, eu via como fosse na mesma hora um ser de branco muito alto, que era Jesus. Eu conheço a voz de Jesus. E Jesus chegou, ele ficou do meu lado e falou comigo assim: Priscila, tenha calma. A última palavra quem dá sou eu. O médico falou que você não iria ganhar essa neném hoje, mas hoje mesmo, antes das 11 horas, você vai ganhar esta criança, porque eu sou o médico dos médicos, sou eu que mando na sua vida, e sua vida está guardada nas minhas mãos. Glória a Deus. E quando pensa que não, eu acalmei meu coração. E naquele mesmo instante, quando Jesus pegou na minha mão, ficou do meu lado, eu estava confiante que quem estava lutando na minha causa era Jesus, já não era mais eu. E naquela mesma instante eu comecei a sentir muitas dores. Para quem não tinha nem 1 centímetro, meu irmão, eu já estava com 8 centímetros. E eu fui para dentro da sala de cirurgia, as médicas falando: ela é mentirosa, ela está mentindo, ela é frescura da parte dela, ela não vai ganhar coisa nenhuma, ela estava sem nada e tal. Eu cheguei na sala de cirurgia e eu vi como fosse o Senhor me dando força. Jesus estava do meu lado, que eu coloquei, eu tive a minha filha e eu não dei nenhum grito, irmãos. E naquela mesma instante minha filha nasceu, ela já estava muito roxa. E os médicos ficaram assim, admirados. A enfermeira que estava me maltratando, ela falou: verdadeiramente você é uma guerreira. E eu olhei para ela assim: eu não sou guerreira, mas Jesus é o meu general, Jesus que lutou por mim, Jesus que é o meu Senhor. E ela ficou assim: você é evangélica? Eu sou sim, eu vou estar orando por você. Naquele mesmo instante ela ficou até arrependida por ter me maltratado tanto daquele jeito, que eu não quero comentar os maus tratos. Então, gente, nós estamos aqui neste novo cenário por motivo da chuva, que começou a chover lá no monte, então vamos continuar aqui. Então eu estava falando com vocês a respeito do que aconteceu comigo no hospital. Eu sei sim que muitas mulheres acontece isso com ela.
verdade? Ela é maltratada. Só que sabemos que ao redor disso existe as artimanhas de Satanás, porque o inimigo ele só quer roubar, matar e destruir. Só que Deus estava sempre cuidando de mim. Depois que a minha filha nasceu, ela estava muito roxa, né? E como eu disse pra você, que Deus fez o meu parto, porque naquele dia já tinham morrido 2 crianças e Satanás estava o tempo todo falando comigo que iria me destruir. Só que eu vim aqui pra te dizer que Deus, ele sabe de todas as coisas. Tudo o que acontece na sua vida é por permissão dele. Não questione, nem murmure, apenas viva, porque eu estava vivendo tudo aquilo. E depois de eu ter ganhado minha neném, eu fui pra sala como qualquer outra mulher e vim embora depois dos 3 dias que eu fiquei internada com minha filha. E depois desses 3 dias, o que aconteceu foi algo extraordinário, porque como eu tinha ganhado um parto normal, já era pra mim estar normal, não é verdade? E foram nos piores dias da minha vida, porque foi aonde eu não conseguia andar. Eu não sabia qual o motivo porque eu não conseguia andar, mas simplesmente era muito difícil para mim. Era difícil até mesmo para segurar minha filha, e durante 4 meses eu fiquei com este problema. 4 meses de muita aflição, de muito desespero, porque eu ia aos médicos e eles chegavam até lá e alguns davam diagnóstico falando que a cirurgia tinha ido mal e eu teria que refazer a cirurgia. Porque nas minhas partes íntimas ficaram uma grande quantidade de pele para fora, né? E aquilo dali me maltratava muito, porque quando eu iria fazer as minhas necessidades, simplesmente eu gritava muito, eu chorava muito. E eu fiquei 4 meses nessa batalha, onde os médicos davam diagnóstico, é isso, não se trata disso. Outros já falavam que não sabia por que eu estava com aquilo. E nesta hora de desespero com certeza que muitas pessoas me ajudaram em oração, a minha mãe, o meu esposo e algumas irmãs do ciclo de oração, a irmã Maria, eu esqueci o nome da filha, mas ela sabe quem é. A irmã Lília também me ajudou muito em oração nesse momento de desespero, a Patrícia também, não posso deixar de falar. E eu comecei a entrar num quadro de depressão depois de 4 meses. Eu comecei a questionar com o Senhor porque eu me sentia que eu iria ficar ali para sempre. Até que um dia a voz do Senhor Todo-Poderoso apareceu para mim e me fez uma pergunta: você vai aceitar isso ou você vai continuar? Você tem 2 escolhas. Ou você toma a atitude de me buscar, ou então você vai acabar morrendo, porque enquanto a pessoa está alimentando os pensamentos derrotistas, eu não sei que enfermidade você está passando do outro lado, mas saiba que Jesus, ele tem a cura para a sua alma. Jesus, ele tem a cura física assim também. Assim como Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, ele tem o poder de curar, mas você tem que ter uma atitude. E eu tive uma atitude de buscar ao Senhor. Mas nós devemos buscar primeiro o nome dele. E no tempo dele, ele vai te curar. No tempo dele, ele vai transformar a sua vida. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a buscar em oração, mesmo doente. E sem saber o porquê que eu estava passando aquilo. E para resumir, porque todo o meu testemunho eu conto no meu livro. Porque esse livro, eu conto o meu testemunho do início ao fim. E dos outros capítulos, eu ensino você a vencer batalhas espirituais. Eu vou estar colocando aqui logo o meu telefone para você estar entrando em contato comigo para estar adquirindo este livro. O nome é Batalhas Espirituais, porque sabemos que uma enfermidade é um tipo de batalha espiritual. E eu fui passando por isso, fui orando ao Senhor, até que um dia que eu pensei que não tinha mais jeito, né? Que isso é o pensamento que nós pensamos.
E teve um dia que o Senhor falou, começa a reagir como uma pessoa curada. E foi isso que eu fiz. Eu recebi um convite para ministrar. Neste dia eu estava muito enferma. As pessoas até mesmo estavam me vendo e nunca imaginou o que eu estava passando por algo. Sabe por quê, irmão? Que eu descobri, quando você está passando por uma enfermidade, você deve reagir como uma curada. Você deve dizer, a minha carne está enferma, mas o meu espírito está forte. É assim que o Senhor quer que você haja. E naquele grande dia, eu estava enferma, só que eu reagi, eu fui pregar, fui ser canal de bênção na vida das pessoas. E quando eu voltei para trás, quando eu fui ver, estava saindo dentro de mim um líquido preto. E no outro dia eu iria fazer uma nova consulta num hospital particular. E quando eu voltei naquele hospital, como eu falei que tinha um tecido, né, que tinha sobrado, aquele tecido foi diminuindo. E eu fui no hospital, e quando cheguei no hospital eu estava muito nervosa, porque eu estava com uma dor imensa. E no outro dia, que depois que eu deixei Deus me usar, era como se fosse as mãos do Senhor tocando em mim, porque o Senhor Ele faz por completo. E essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. E quando eu entrei naquela sala do médico, o médico me examinou, e ele olhou para mim e se assustou, porque ele falou assim, olha, a cicatriz que está em você, eu nunca vi esse tipo de cicatriz. Eu nunca vi. Está ótima. A cicatriz está melhor do que alguém possa imaginar. Nós, ginecologistas. E naquele momento eu estava vendo que eu estava vivendo o milagre do Senhor. Eu estava vivendo literalmente o milagre do Senhor na minha vida. E eu quero terminar este testemunho dizendo para você que para Deus nada é impossível. E você que quer continuar acompanhando o meu testemunho, eu escrevi este livro inspirado pelo Espírito Santo e que você possa adquirir porque vai te ajudar, porque naquele dia que eu recebi a minha vitória, o Espírito Santo de Deus estava me dizendo, eu não te falei que sou Deus que faço milagre? Eu não te falei que sou Deus que posso fazer maravilha? Muitas das vezes o Senhor vai te levar para o deserto, meu irmão, para manifestar a glória dele sobre a sua vida. E aquela enfermidade que eu estava enfrentando, eu fui curada para a glória de Deus. E estou aqui para te dizer que Jesus pode sim te curar de qualquer enfermidade. Seja câncer, seja AIDS, seja tumores, seja o que for. Jesus, ele tem poder. Porque para Deus essa enfermidade não é nada. Então se você está passando por um tipo de enfermidade, veja o meu testemunho e como Deus tem curado vários tipos de pessoas, Ele também vai te curar. Então eu quero te dizer que essa batalha você só vai vencer através da oração e do jejum e da sua fé. E tudo aqui eu contei neste livro. Então se você quer saber como lutar as suas batalhas espirituais, compre este livro, porque eu te garanto que assim como eu venci as minhas batalhas espirituais, você também vai vencer. Que Deus abençoe a sua vida. Eu tenho o início deste vídeo, que é no outro vídeo que também está no nosso canal, você pode estar assistindo, basta você colocar Priscila Cavalcante Testemunho Oficial, e a continuação, estamos acabando aqui agora. Mas sabe de uma coisa, eu estarei orando por você. Então é isso, gente. Deus abençoe. Espero que você foi edificado através do meu testemunho. E saiba que o próximo testemunho a ser contado será o seu. Porque Deus usará o seu testemunho para edificar muitas vidas. Que Deus abençoe sua vida. Curte, deixa o seu comentário e compartilhe esse vídeo para os seus amigos. Porque eu sei que você é canal de bênção na vida de muitas pessoas.